Torcedor vascaíno, sabe aquela limpeza do final de ano que todo mundo tem, ou que você faz, ou que a sua mãe faz, onde você chega no último mês do ano, abre o seu armário, tira as roupas sujas, ou pega um pano e vai limpar a sua parede, limpar a sua janela, não interessa o que você vai fazer. Mas há na grande maioria das casas nesse Brasil essa grande limpeza. E olha, Vascaíno, essa limpeza não aconteceu apenas na sua casa, não. Ou ainda acontecerá, né? Tudo depende. Aconteceu também dentro do Vasco da Gama. A limpeza no Vasco foi geral. São 7 demissões em apenas 2 dias. Ontem começamos com a demissão do diretor executivo Paulo Brax e hoje tivemos a confirmação que mais 6 profissionais que atuam no departamento de futebol do Vasco também pegarão as suas malas e zarparão do Gigante da Colina. A gente, é claro, vai trazer detalhes sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, falar sobre esses profissionais que não permanecerão no Vasco para 2024 e além, é claro, né, da demissão, o Vasco procura agora contratar. Para a vaga de Paulo Brax, o grande nome é o diretor executivo Alexandre Matos, que hoje ainda tem contrato vigente com o Atlético Paranaense. Porém, trago aqui informações que já está por detalhes, sim, a concretização desse negócio. Alexandre Matos hoje é um nome que está animado em ser esse novo diretor executivo do Vasco, é um nome que está animado com a possibilidade de trabalhar no Rio de Janeiro, está animado com a possibilidade de ter 270 milhões de reais em orçamento para a próxima temporada e já para a vaga do Carlos Brasil, que era o antigo, né, diretor das categorias de base. O Vasco também começa a negociar com um grande nome, Gustavo Grossi, argentino, que passou de 2015 a 2020 no River Plate, o nome que participou de toda a reformulação das categorias de base do River, todo esse período vencedor que o River teve com Marcelo Gadiardo sob o comando do clube argentino, teve Gustavo Grossi na categoria de base, fazendo, né, essa parceria de sucesso. É um nome que já conta com o aval também do argentino Ramon Rio Dias, para que os dois possam, né, participar dessa grande reformulação que o Vasco passará em 2024. Ou seja, torcedor, uma limpa geral e muitas novidades teremos para o ano de 2024, que como a gente vem falando com vocês, e já se acostumou a usar essa frase, né, vem a jato, vem com tudo. O Vasco anteontem estava entrando em campo contra o Red Bull Bragantino em São Januário e hoje já começamos a ter essa limpa geral dentro do departamento de futebol. Além disso, muitas outras novidades. Vamos falar, é claro, sobre parceria entre Pedrinho e Leila Pereira. Olha, Vascaíno, é um Boa Noite Gigante muito movimentado. Porém, já adianto aqui a você. Se você tá aqui ao canal, veio aqui ao canal, né? Veio nesse vídeo tentar saber sobre reforços, o que eu infelizmente tenho a dizer é que é muito difícil de falarmos sobre reforços até a chegada do novo diretor executivo. Vasco, nesse momento, foca em tudo menos na contratação de jogadores para o ano de 2024. Eu sei que o torcedor vascaíno quer ouvir é sobre contratações, mas infelizmente ainda não é uma realidade dentro do Vasco trabalhar sobre isso, em cima disso, em cima de reforços para 2024. O grande hoje objetivo da SAF do Vasco da Gama é trazer um diretor executivo e a partir daí discutir sobre nomes para a próxima temporada. Então já adianto aqui a vocês, porém, se você está aqui com o objetivo de se informar de Vasco da Gama, ficar por dentro de informações do nosso Gigante da Colina, de maneira séria, profissional, ética, pode ficar até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Tranquilo, rapaziada? Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, acredito que nessa introdução, para quem ainda não me conhece, pode ter tido um pouquinho aí de noção de quem eu sou e de como é o nosso trabalho. Um trabalho sério, um trabalho profissional. Então o que eu falo a vocês nesse momento é o seguinte: você está aqui no YouTube à procura de um canal que fale de Vasco da Gama e vai te deixar muito bem informado, né, durante todo esse período de janela de transferências, se inscreva no canal. É rápido, é fácil, você não precisa se cadastrar, pagar absolutamente nada. É só apertar nessa palavrinha inscrever-se e pronto, deixar rolar que você fará parte da nossa família. Além disso, é claro, se você curte já o nosso conteúdo, já é um inscrito, deixa aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, que é fundamental para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Pode ser? Fechou então? Vambora falar de Vasco? Vambora, sem muita enrolação, fala logo do nosso Gigante da Colina, pois ontem tivemos primeiramente a confirmação dessa reformulação no departamento de futebol a partir da demissão do diretor executivo Paulo Brax, diretor executivo que fez parte de todo esse processo de reformulação, né,
de 2022 para 2023 do nosso Vasco da Gama, um diretor executivo que demitiu várias peças e trouxe várias outras peças, um diretor executivo que é sempre importante tocar na tecla, que teve 110 milhões de reais para investir e mesmo diante tanto dinheiro, mesmo diante de ter em mãos o maior orçamento da história do Vasco, não conseguiu entregar competitividade nenhuma a esse elenco. O Vasco não competiu em 2023, principalmente no primeiro semestre. No segundo semestre chegou sim a competir, a gente não pode negar isso, mas competiu muito mais por uma competência de Ramon Dias e os reforços que vieram do que mesmo pelo trabalho desenvolvido pelo Paulo Brax lá no início do ano. Então, exatamente por conta disso, ele foi demitido. O Vasco hoje procura um novo diretor executivo no mercado. Esse nome é, sim, Alexandre Matos. A gente vai falar já já sobre isso. Porém, essa limpa que o Vasco está fazendo não parou apenas em Paulo Brax, como também permaneceu tanto no futebol profissional como também nas categorias de base. No futebol profissional, 2 nomes foram demitidos e nas categorias de base, 4 nomes. No profissional, um nome que foi demitido é um nome que já está no Vasco há muito tempo. Fabiano Luns está no Vasco há quase 11 anos já. Chegou ao Vasco em 2012, naquele período em que o Vasco quase conquistou a América, disputou, né, Campeonato Brasileiro. Fabiano Luns já se encontrava lá. O Fabiano Luns é, de fato, um profissional do departamento de futebol que tem uma conexão muito forte com todos os atletas. É um nome que realmente consegue ter esse dia a dia, esse contato muito grande com todos os jogadores. É um profissional em que a gente traz com confirmação e certeza a vocês que todos os atletas gostam. E é um profissional que estava acostumado a viver no dia a dia no Vasco da Gama. E foi cortado. Não consigo entender e trago aqui a vocês com sinceridade. Acredito que vai ser difícil vocês encontrarem um setorista do Vasco que vai conseguir definir quem era o Fabiano Luns no dia a dia do Vasco da Gama. Mas o que diz sobre o seu papel, né, é um gerente de futebol. Esse é o papel do Fabiano Luns, gerente de futebol. Mas a gente não sabe muito bem o que ele fazia no dia a dia do CT. O certo é, Fabiano Luns está nessa barca, demitido do Vasco da Gama, vai ficar essa lacuna agora dentro do CT Moacir Barbosa. Além dele, o Gabriel Ferreira, que é um gerente administrativo, também foi embora e confirmou-se a sua demissão nessa tarde de sexta-feira. Outros 4 nomes também vão fazer parte dessa barca, que já fazem, né, para 2024. São eles Carlos Brasil, que era o gerente executivo de futebol da base. Lembrando, Carlos Brasil, que soube, né, o comando de Jorge Salgado no ano de 2021, fez parte ali acredito que no ano de 2022, né? Não no ano, perdão, de 2021, fez parte de fato do cargo de diretor executivo, porém não da base, mas sim do profissional. Então o Carlos Brasil também foi demitido nessa tarde de hoje. Carlos Eduardo Borges, que era o coordenador de futebol de base, também foi demitido. Celso Martins, coordenador metodológico de futebol de base, também demitido. E Marcos Antônio da Silva, coordenador de futebol de base, também demitido nesta tarde de sexta-feira. Ou seja, uma barca grande, uma barca forte, vários profissionais aí não ficarão no Vasco da Gama para 2024. Essa reformulação do organograma que está sendo todo desenhado pelo atual CEO Lúcio Barbosa também contará muito em breve com mais saídas. O Vasco não deve parar por aí e nesses próximos dias deve ser confirmado ainda mais demissões dentro do departamento de futebol do Gigante da Colina. As conversas com Alexandre Matos, importante pontuar aqui a vocês, prosseguem, não está parada e é possível sim que o anúncio oficial aconteça até na próxima semana. Essas demissões que hoje acontecem no Vasco da Gama não tem nada a ver com a chegada de um novo diretor executivo e o Vasco vai seguir aí replanejando seu organograma para a próxima temporada. E olha, Vascão, antes de entrarmos, né, no assunto sobre o Alexandre Matos, eu tenho convicção de que é o que vocês estão aqui para ouvir nesse Boa Noite Gigante, só falar para um substituto do trabalho de Carlos Brasil nas categorias de base. Um trabalho até muito vencedor, eu estou aqui para falar a verdade, estou aqui para ser sincero, para ser muito verdadeiro com todos vocês. O trabalho de Carlos Brasil, na minha opinião, nas categorias de base foi bom, foi um saldo positivo. Vários atletas conseguiram subir ao profissional num período tão catastrófico, né, da história do Vasco da Gama, dos piores triênios feitos por um presidente, se não o pior, foi na gestão de Jorge Salgado. Mesmo diante de um treino tão ruim, o Carlos Brasil ainda conseguiu se destacar com bons jogadores, bons ativos, sendo formado nas categorias de base. Porém, mesmo diante disso, a demissão aconteceu e o Vasco vai ao mercado à procura de um profissional ainda maior que o Carlos Brasil, principalmente se tratando de competência mesmo, um profissional muito competente e com um currículo muito grande. Eu falo aqui do argentino, inclusive argentino conterrâneo, é claro, de Ramon Dias, Gustavo Grossi. Gustavo Grossi hoje é o coordenador de base do Internacional, mas já informo a vocês que é um nome que ainda não tem a sua certeza no próximo ano dentro do Clube Gaúcho. O Internacional passará por um processo eleitoral nesses próximos dias e acontecerá também uma reformulação grande lá no departamento de futebol do Inter. Não à toa o Abel Braga, né, que estava no Vasco, já pulou e já está no Internacional junto a um presidente
que irá se candidatar nesses próximos dias, estará aí concorrendo à presidência do Clube Gaúcho. Então, Gustavo Grossi não tem a sua permanência garantida, inclusive, né, um candidato à presidência, salvo engano, o Alexandre Melo, que é exatamente esse, que está com Abel Braga, foi perguntado sobre a manutenção do trabalho de Gustavo Grossi, ele fugiu nas palavras, ou seja, não confirmou que Gustavo Grossi é um nome que faz parte da sua gestão dentro do Clube Gaúcho, e automaticamente com essa incerteza, o Gustavo Grossi quer buscar um ponto de segurança. Esse ponto de segurança pode ser o Vasco. É um nome que tem sim uma discussão acalorada dentro do CT Moacir Barbosa para ser esse novo diretor da base do Gigantes da Colina, e é um profissional de muita qualidade. É um profissional que já trabalhou no River Plate, como a gente trouxe, né, inclusive, na introdução do vídeo, entre os anos de 2015 a 2020, o Gustavo Grossi, participou ativamente da manutenção da base do River Plate, que conquistou a América, conquistou vários títulos no continente sul-americano. Ele ajudou muito, né, o River Plate, o trabalho de Marcelo Gallardo sob o comando do clube argentino, e principalmente revelou dois grandes nomes. Foi uma peça fundamental para a revelação desses dois grandes atletas, campeões com a Argentina na última Copa do Mundo, atuando como titular, que foi o Julián Álvares e Enzo Fernandes. Enzo Fernandes foi uma das maiores vendas dessa última janela de transferências, saindo do Benfica e indo para o Chelsea. Jogador argentino que foi o destaque da Copa do Mundo. Se salvo engano, o prêmio de revelação foi exatamente dele, de Enzo Fernandes. Então, é um nome muito forte, um nome muito importante, um nome que agrada sim a SAF do Vasco. No caso eu falo SAF, Lúcio Barbosa, e as pessoas que estão abaixo dele. E agrada também o presidente Pedrinho. O presidente Pedrinho é um nome que se agrada muito do nome de Gustavo Grossi. Aí você pode falar, a gente já vai emendar num outro assunto agora. Lucas, o que adianta o Pedrinho gostar de alguém? É associação. O Pedrinho não tem poder em absolutamente nada dentro do Vasco. Mas aí a gente já vai partir para o outro lado. Porque você se engana caso ache que o Pedrinho não tem poder dentro do Vasco. Eu começo esse assunto falando sobre Pedrinho, sobre o fato dele hoje ter um papel importantíssimo dentro do Vasco da Gama, a partir de um depoimento do Lúcio Barbosa em coletiva de ontem. O canal é sério, o canal fica ligado em tudo. E ontem a gente assistiu a entrevista coletiva do Lúcio e ele falou exatamente sobre Pedrinho, a relação muito boa que vem tendo com o atual presidente do Vasco da Gama. O relacionamento com a nova diretoria é muito boa. Eu, particularmente, tenho uma relação muito boa com o Pedrinho. Comecei a conhecer os outros membros do time do Pedrinho. E, de novo, acho que sempre que a gente se une, a gente já mostrou a potência que o Vasco tem. E eu acredito nisso. Eu acredito que esse novo grupo, né, do Pedrinho venha para adicionar ao nosso trabalho. E se isso acontecer, a gente vai dar trabalho para os adversários. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Lúcio Barbosa confirmou que há uma relação muito boa, muito amigável hoje entre o Lúcio e o Pedrinho. É importante lembrar aqui a vocês, o Pedrinho é um ídolo da história do Vasco e o Lúcio é um torcedor vascaíno de arquibancada. Então é muito difícil você, quando é um torcedor do Vasco, com todo respeito, ter um relacionamento ruim com alguém que você tanto torceu. Trazendo um pouquinho mais, né, para o nosso pessoal. O Lúcio é um torcedor vascaíno. Como um torcedor vascaíno vai ter um relacionamento ruim com um dos maiores ídolos da história do clube? É claro que isso não baseia em nada, mas é um relacionamento, cara, de além de ser profissional, é um relacionamento de uma postura de ídolo e fã. Não sei se vocês conseguem me entender esse relacionamento hoje. Diferente do que foi na gestão Jorge Salgado e gestão Luiz Melo, é um relacionamento muito bom e agradável entre as partes. Relacionamento sim de ouvir, de conversar, de debater. E não à toa, para vocês terem noção do peso, né, que vem tendo esse relacionamento, o nome do Alexandre Matos, diretor executivo, que iremos falar já, foi um nome indicado pelo Pedrinho. O Pedrinho se reuniu ontem com a Leila Pereira e essas reuniões vêm acontecendo frequentemente. Leila, que é a atual presidente do Palmeiras, presidente da Crefisa, que a gente vai falar já. E durante essas reuniões, a Leila passou o nome de Alexandre Matos a Pedrinho. Pedrinho achou um nome interessante, aí ele explicou com toda certeza todo o processo de reformulação que o Alexandre Matos fez dentro do Palmeiras. O Alexandre Matos foi um presidente também, aliás, foi um executivo, né, do Clube Paulista, participou ativamente dessa reformulação que hoje tem no Palmeiras. E a Leila falou muito bem, rasgou elogios ao profissional e o Pedrinho automaticamente indicou esse nome ao Lúcio Barbosa, que é o atual presidente da SAF do Vasco, e aí automaticamente as negociações já foram abertas. Inclusive, torcedor vascaíno, só para vocês terem noção dessas reuniões que acontecem com frequência, a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês entre Leila Pereira e Pedrinho é que as negociações sobre o assunto, melhor dizendo, Crefisa, seguem também a todo vapor. Leila Pereira e Pedrinho já têm conversas avançadíssimas se tratando da possibilidade de uma parceria
entre Vasco e Crefisa na próxima temporada. O fato de ter o naming rights já é praticamente uma realidade. A Crefisa está sim engajada nesse projeto de colocar o nome da empresa no São Januário, em São Januário, com o naming rights de São Januário, transformar em uma Arena Crefisa, né? E bancar de fato a reforma do Caldeirão. Porém, acima disso, o Pedrinho tem o desejo de levar o nome da Crefisa, a marca Crefisa, para a camisa do Vasco da Gama. Hoje, o Vasco tem como principal patrocinadora a Pixbet, que é uma empresa que não valoriza o Vasco da Gama, é importante falar sobre isso. A Pixbet paga 22 milhões de reais anuais ao Vasco para estampar a sua marca na camisa Cruz Maltina, enquanto pagará ao Flamengo 85 milhões de reais para colocar exatamente no mesmo lugar. Então, é uma marca que não valoriza o Vasco vai buscar sim, nesse ano de 2024, um novo patrocinador para valorizar, é claro, a sua camisa. E a Crefisa é uma empresa que tem reais possibilidades de se tornar essa patrocinadora master do Vasco. E o Pedrinho hoje participa ativamente das conversas. O papel do Pedrinho está sendo esse, né? Buscar, cavar, né, aí no mercado brasileiro, conversar para tentar levar boas pessoas ao Vasco da Gama. A gente vê, né, abrindo parênteses, como com todo o respeito do mundo, a gestão de Jorge Salgado foi uma gestão ruim, incompetente, com todo respeito. O pior triênio da história do Vasco foi feito pela gestão Salgado. Uma gestão que cagou para o futebol do Vasco, mas no momento que vendeu não quis mais saber de nada, entregou de mão, deixou nas mãos dos norte-americanos. E a gente vê que realmente o problema desse ano de 2023 do Vasco não foi só Paulo Brax, não foi só Luiz Melo. Tem que ser colocado aí também nesse bolo Jorge Salgado, Osório e todos aqueles que participaram ativamente da gestão associativa desses últimos 3 anos. Infelizmente, um trabalho muito ruim, um trabalho, com todo respeito, porco, nojento, que foi feito no Vasco nesse último triênio. E ainda bem, né, que ano que vem o Vasco vai respirar novos ares. E vai respirar novos ares em todos os sentidos. A gente viu agora, né, na categoria de base teremos alguém novo, na presidência teremos o Pedrinho com a saída do Jorge Salgado, e na pasta da diretoria executiva também teremos um novo nome, que hoje tudo indica que será sim Alexandre Matos. Um nome que agrada muito, um nome que o Vasco hoje tem a expectativa de fechar até o final dessa semana. E a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês é que é um nome que está muito animado. O Vasco hoje está muito avançado na contratação do profissional. O negócio pode ser fechado, segundo informações, até essa próxima segunda-feira, ou seja, no prazo de 3 dias, o Vasco já deve ter Alexandre Matos como seu novo diretor executivo. Alexandre Matos está muito animado com a ideia de ser esse profissional que vai participar da reconstrução do elenco do Vasco da Gama. E o que anima muito ele é o fato de morar no Rio de Janeiro. O Alexandre Matos já morou em Minas, quando trabalhou no Cruzeiro, em São Paulo, quando trabalhou no Palmeiras, e no Paraná, quando trabalhou no Atlético, mas nunca no Rio. Isso anima o diretor executivo e, acima de tudo, o fato de ter um orçamento grande para trabalhar é outro ponto que também anima muito o Alexandre Matos. Ele gosta de gastar, é um diretor executivo que vai ao mercado com muita força. Isso anima ele, o fato de ter um orçamento para o ano que vem de 270 milhões de reais entregues ao futebol. Volto a repetir, negociações sim, hoje avançadas, expectativa é que ele feche final de semana. Eu trago aqui um motivo a vocês. Acredito que eu coloquei no título, urgência para fechar, né, algo do tipo. E o motivo dessa urgência é o fato do Vasco, dentre os dias 11 e 14, ter uma reunião com os representantes da empresa norte-americana 777 Partners em Berlim, na Alemanha. Uma reunião que o Paulo Brax chegou a falar na entrevista coletiva que ele participou após a vitória contra o Red Bull Bragantino. E o Vasco não tem um representante de dentro do clube, né? O Vasco não tem um diretor executivo que iria a essa reunião. O diretor seria o Paulo Brax. O Paulo Brax sendo demitido, não tem ninguém nessa área, né, dentro do clube para ser levado à Alemanha. Quem estará representando o Vasco, caso não seja nada fechado, é o Johannes Sports, que é um diretor da 777, então ele estaria representando o Vasco e passaria tudo depois para o próximo diretor executivo. Mas o Vasco prefere já ter esse diretor executivo viajando para Berlim, na Alemanha. Então o Vasco quer, o quanto antes, fechar com o Alexandre Matos para que ele viaje. O Alexandre Matos é um profissional que tem influência em inglês, isso ajudou muito, né, para que ele feche com o Gigante da Colina. E o objetivo hoje de Lúcio Barbosa e todos os membros, né, aí do Grupo Vasco da Gama, do Grupo Vasco da Gama SAF, é para que ele possa estar presente na reunião, para que ele possa entender o orçamento do Vasco para o ano que vem, para que ele possa planejar aí com todos os clubes, inclusive, né, do 777 Football Group, né, como é falado, conglomerado de clubes do grupo norte-americano, discutindo a próxima temporada. No momento, o que a gente tem a trazer a vocês o desfecho é muito positivo e as chances são mais reais do que nunca de até a próxima segunda-feira Alexandre Matos já vir a ser anunciado como novo diretor executivo do Vasco da Gama. Reformulação, torcedor, é geral. O Vasco não está para brincadeira, o Vasco vai forte no mercado e o 2024 pode ser aquele dos sonhos do torcedor vascaíno. Te anima, torcedor? Gosta aí do que ouviu nessa noite de sexta? Nenhuma mentira, nenhuma falácia, nada de reforço, apenas a verdade e a sinceridade de vocês. Então é claro, se inscrevam,
Compartilhem o nosso canal, ative o sininho de notificação, que também, poxa, é de suma importância para vocês. E não percam nenhum conteúdo. A gente volta amanhã, às 7 horas em ponto. Estaremos aqui com mais um vídeo. E contamos, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.